Bom, mas agora, mudando de assunto, nós vamos falar sobre a limpeza nas ruas da cidade, né? O serviço de capinação ou capinagem, como queiram, que tem chamado a atenção, ruas, calçadas, canteiros centrais, né? A gente tem recebido imagens, fotos, mostrando a situação e, claro, e a gente também circulando tem observado isso. Então, a produção, a gente fez aí contato com a Insurb e aqui comigo está o assessor técnico Lauro Maia para dar algumas informações e explicações do que é que está acontecendo. Porque uma referência a isso é inegável que a cidade sempre teve, foi em relação à limpeza. E essa do mato está chamando bastante atenção. Lauro, obrigada por nos receber aqui na Insurb. Queria que você pudesse explicar o que é que está acontecendo, porque é de ponta a ponta, de norte a sul, leste a oeste da nossa cidade, e agora há pouco muitas queixas, muitas reclamações. O que você nos diz a respeito? Bom dia. Bom dia, Magna. Veja, a Insurb ela trabalha com mutirões de limpeza a cada 3 meses por bairro. Houve uma quebra nesses mutirões esse ano, também por conta da transição das empresas. Então, até a empresa se readequar, houve um pouco de lentidão, a gente pode chamar assim. Só que já regularizamos. Hoje, inclusive, estamos fazendo um grande mutirão no bairro Santos Dumont. A iniciativa é que seja com mais de 500 funcionários, mais de 500 agentes de limpeza. Vamos trabalhar com roçagem mecanizada, com capinação, com varrição, limpeza de praças, podação. Ou seja, a ideia é que a gente entre no bairro Santos Dumont hoje e termine ainda hoje. Amanhã esse grande mutirão será na Atalaia. Então também entra amanhã na Atalaia e termina amanhã. Ou seja, em 2 dias estamos zerando 2 bairros. Um na Zona Norte, um na Zona Sul. Terça-feira que vem está programado um grande mutirão no bairro Farolândia. Outros bairros que a gente tem reclamação, que é Orlando Dantas, que é Aruana, já estão na programação. Aruana, inclusive, também já começou um mutirão com um quantitativo menor. Posto Dantas, estamos encerrando o mutirão, só falta o conjunto José Eduardo Dutra. Ontem encerramos o mutirão no bairro Industrial. Então, assim, a SUP está trabalhando com seus mutirões. Estamos agora trabalhando para aumentar o quantitativo de pessoas dentro desses mutirões para dar uma resposta mais rápida à população. Qual é a empresa agora responsável por esse serviço? Hoje é a Renova, só que quando a gente trabalha em mutirão, a gente trabalha não só com a Renova, a gente trabalha com a Renova, com a BTS, com a AXA. A gente coloca tudo que a Insurb tem à disposição da limpeza pública no seu bairro, entendeu? Não. Agora, quando você diz que está com um mutirão, a verdadeira força-tarefa, a gente percebe pelo quantitativo de pessoas, mas aí é exclusivo assim para isso. Ou seja, é só nesse bairro, como você citou, mais de 500 trabalhadores. Então, em nenhum outro local você teria um quantitativo menor também acontecendo, assim, para melhor distribuir também, para que não fique outras áreas descobertas? Então, a Insurb trabalha com vários bairros por dia. E aí a gente está mudando um pouquinho disso para colocar um grande mutirão, ou 2 grandes mutirões, a cada 2 vezes por semana, por exemplo, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente está colocando toda a força-tarefa da Insurb num só bairro. A gente está dando um grande passo naquele bairro, tentando terminar num mesmo dia, mas as outras áreas ainda estão cobertas, só que tem feiras, tem eventos, tem as limpezas das áreas que são agentes fixos, entendeu? Então a cidade não fica desprotegida. Então a intenção de fazer um grande mutirão desse é para tentar, vamos dizer que, zerar esse problema e essas queixas que têm chegado para a gente, é visível para quem circula pela cidade em qualquer bairro, seja em áreas mais periféricas, como até em áreas centrais, a exemplo do bairro São José, onde eu circulei, também percebi, né, fizemos até alguns registros, região do bairro Luzia, Ponto Novo, enfim, vários pontos. Você acredita que com essa ação e essa espécie de força-tarefa que vocês estão aí de mutirões, você acredita que pelo menos a cidade volte a ter uma melhor imagem em quanto tempo? Magna, veja, se a gente fizer esses mutirões como está sendo programado, Aracaju tem 44 bairros. Então, em menos de um mês, a gente consegue zerar todos os bairros de Aracaju. Porque estamos iniciando hoje no Santos Dumont, mas terminamos ontem o Industrial. Então, já não precisa entrar. Terminamos semana passada o Siqueira Campos. Então, também não precisa iniciar. O Veneza foi feito um mutirão desse. Já foi feito. Conjuntos Beira-Mar em 1 e 2 no aeroporto. Vai precisar. Então, à medida que a gente for fazendo esses mutirões grandes
e for encerrando esses bairros, ainda ficar com uma facilidade maior a recuperação da via, né? Então vocês vão ficar com isso, quer dizer, fazendo essa grande faxina, essa grande limpeza. O restante aí daqui para frente seria manutenção e evitar que isso torne a acontecer. Isso, seria manutenção, e a gente está fazendo um estudo para colocar equipes fixas por bairros, entendeu? O Santa Maria já estamos com equipes fixas no bairro, tanto equipes quanto roçadeiras. Se eu for no Santa Maria hoje, vai ter todos os dias lá equipes fixas, agentes de limpeza e roçadeiras, só para esse bairro. Então a ideia é a gente zerar todos os bairros de Aracaju e conseguir colocar equipes fixas, né, em todos. É bem interessante isso. E, Lauro, para a gente concluir, eu queria que você pudesse também, recebemos hoje cedo, quando falávamos e estávamos trazendo o destaque da entrevista, que lá na Orla, eu não sei se seria a sua área específica, mas Magna. a Orla... Oi, pois não. Lembrando aí da reclamação do seu Hélio, né, com relação ao Orlando Dantas, Rua General João Augusto dos Reis, lá no Orlando Dantas, e a Giselda também mandou mensagem falando que atrás do G. Barbosa do Orlando Dantas também tem áreas lá cheias de mato. É praticamente, como a gente diz, né, Narciso, as queixas começaram a pipocar. Eu tenho ouvintes aqui para interagir com ele também, né? Viu, Magna? Pode então passar, porque a questão da Orla foi um fato que já chegou e talvez não seja especificamente a área, mas a gente registra em consideração ao ouvinte que já passou para a gente. Você não quer fazer ele responder logo Orla e Orlando Dantas? E aí a gente vai com os outros. Vamos por partes, então. Pronto, Orlando Dantas, G. Barbosa, lá da região sul, os ouvintes chegaram, o Agamenon Magalhães, né, que foi aí o Gilvan, enfim, tá na lista. Está na lista. Pós-feriado, porque semana que vem, quinta-feira, é feriado, dia 1º, então a gente tem uma diminuição de equipes por conta de ser feriado. Então na outra segunda, pós-feriado, está na lista tanto Orlando Dantas quanto Agamenon, porque aí é um bairro Zona Sul, outro Zona Norte. Só que na outra semana serão 4 grandes mutirões, em vez de 2, como a gente está fazendo agora. Então serão 4 bairros atendidos. O Orlando Dantas e o Agamenon, que é pequenininho, estão contemplados. Aí então, já essa informação, Narciso. Pode colocar os outros ouvintes que o Lauro está aqui. O Júlio diz aqui, essa questão da limpeza pública sendo informada pelo representante da Insub é uma piada. Na Coroa do Meio virou um verdadeiro lixão, pois o carro do lixo não tem dia e horário para recolher das residências. Basta dar uma volta pelo bairro e verás a realidade. Acabaram com os catatrecos, pois você liga e não atendem. Diz aqui o Júlio. Essa questão do catatreco, Máquina. Não, Lauro. Funcionando normal, tanto pela ouvidoria quanto pelo telefone. Uma novidade que estão conseguindo falar, porque a gente recebe muitas ligações para o catatreco. Continua normal, não foi mexido no catatreco, os ecopontos também estão normais. A questão da Coroa do Meio é mais descarte regular. Hoje a coleta está regular na cidade, tanto diurna quanto noturna. A gente está acompanhando, tem fiscalização noturna, acompanhando a coleta no porta-a-porta, atrás do caminhão. Agora, tem muito descarte irregular na cidade, isso é um fato. A população também tem que ajudar. A gente está fazendo a força-tarefa também. Ontem teve reuniões, inclusive, do pessoal do setor operacional sobre o específico dos descartes irregulares, para a gente conseguir dar um basta, entendeu? Estamos tentando fazer também mutirões diferentes. Hoje o Santos Dumont, se tiver descarte, também vai ser acompanhado, para a gente poder zerar. A Coroa do Meio está com mato alto. A gente amanhã está na Atalaia, e junto com a Atalaia a gente vai entrar em algumas ruas da Coroa do Meio, amanhã e sábado. Tem mais ouvintes por áudio, Magna. Põe no ar, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Fã FM. Bom dia, Magna Santana e todos os ouvintes da Fã. Narciso, aqui no bairro Lamarão a situação não é diferente. Nas proximidades do Colégio Sérgio Francisco, o mato está chegando a quase 1 metro de altura, na calçada e no meio-fio. Aqui no Vitória da Resistência, no canteiro central, também não é diferente a situação. O mato já chega a quase 1 metro de altura. Obras que não foram concluídas e agora o matagal tomando conta. Por que esse mutirão não chega até o bairro Lamarão e o Vitória da Resistência? Aqui é Gilson do Sem Teto, Vitória da Resistência.
Bom dia. Com relação à Insurb, eu fiz uma solicitação de limpeza das ruas do Orlando Dantas antes do carnaval. Nessa quarta-feira, eu liguei para lá para saber como estava o andamento da minha solicitação e até o momento não obtive resposta. A moça falou que todos os ramais estavam ocupados. Algumas horas depois eu liguei e mesmo assim não obtive resposta. Vamos lá, Magno. Então, Orlando Dantas e Vitória da Resistência. Esses ouvintes. Sobre a questão do mutirão, eu falei mais cedo, serão todos os bairros atendidos de Aracaju, todos estão na programação. A gente está dando prioridade para uns que são maiores agora, que dão mais trabalho, e vamos pegar os menores que são mais rápidos. Não são só mutirões, por exemplo, um por dia, como eu falei, entendeu? Como está sendo hoje. É uma força-tarefa maior. Como tem bairros pequenos, a gente pode fazer 2, 3 no mesmo dia. Isso já está na programação, como eu falei para você, nos próximos 30 dias, a cidade vai estar com todos os bairros 100% limpos, as avenidas, a gente está fazendo mutirão de podação, de limpeza de praça, toda a questão da área de limpeza está sendo abrangida nesses próximos dias. Magna, também condomínio Estrela do Mar, moradores aqui pedindo que não sejam esquecidos a região aí do conjunto do condomínio Estrela do Mar na Atalaia. Cadê aqui? Tem mais 2 ouvintes por áudio, põe no ar. Bom dia, Narciso. Pergunta ao representante da Insurb quem é que audita esse contrato da empresa BTS de poda de árvore. Porque, meu amigo, em alguns pontos os caras não tem mais nem o que podar. Eles vão podando, eu creio que só para gerar faturamento. Porque, pelo amor de Deus, Secretaria de Meio Ambiente do município não vê isso. Porque é um abuso. Literalmente, eu vejo em algumas praças ali, por exemplo, na Avenida Tancredo Neves, em frente ao Ferreira Costa, eles podam árvores que não tem nem necessidade de poda. E aí vão subindo a copa das árvores sem necessidade. E você vê claramente que é um viés somente de gerar fatura de serviço. Eu creio que a medição seja por poda efetuada, né? Ou por quilo de massa retirada. É um absurdo. E eu não vejo fiscalização nenhuma da Insurb quando essa empresa está realizando poda de árvores. André do bairro Luzia. Bom dia, Narciso. Bom, Narciso, estou aqui pela 10ª ou 20ª vez aqui usando o seu programa para fazer um apelo, né? Que sou morador aqui do Luzia, tem um terreno aqui vizinho ao condomínio Espásio Aqua, protocolamos um ofício, né? Aqui nós do condomínio, e verificamos que esse ofício foi arquivado, ou seja, uma negligência total. Infelizmente, a nossa voz aqui não está ecoando nem no seu programa, porque mandamos mensagens, essas mensagens não são lidas, não são repassadas, e assim, estamos num verdadeiro descaso. Lindomar aqui do bairro Luzia. Bom dia, Narciso, da FM. Aqui na rua Washington Luiz, tem um vizinho aqui que reformou a casa, deixou um quadro para caçamba cascar no meio da rua, não tem mais de 6 meses. Tem como aqui a rua Washington Luiz, entendeu? Barra América, número 51, frente. Tá aqui os cascalhos, ninguém tira, tá para o trânsito, tá complicado. Quer saber se isso vai tirar ou não, ou alguém vai tirar. Tá terrível aqui a rua. A rua é pequena e o cascalho que tá para tudo. Se você consegue falar com alguém aí da Suba para vestir esse cascalho aqui. Tem quase uma caçamba de cascalho até para na rua aqui. O dono liga, não nem aí. Magna Santana, o Elber diz aqui, a mesma coisa que disse o Lindomar. Aqui no Luzia temos um terreno da prefeitura vizinho ao condomínio Espaço Água, gerando muitos ratos e baratas. Finalizando com esses ouvintes aí, Magna. Ô, Narciso, aqui anotado, e olha, o Lauro está até me mostrando aqui uma imagem do Google, inclusive dessa área vizinho à Rua Palmira, vizinho ao Espaço Água, terreno. E o que é que você diz a respeito do ouvinte? Não está arquivado, não é porque alguém arquivou
o documento no sistema que não esteja na programação. E aí eu mostrei aqui para a senhora. E segunda-feira, agora que era feriado, a gente estava, inclusive, falando sobre esse terreno, no Espaço Aqua, tá montando uma ação lá de limpeza, porque lá não é uma ação simples, né? A gente não consegue chegar lá e botar um maquinário, então tem que ser pessoal, junto com o catatreco, a gente viu que tem pneus e tudo mais, mas ainda, até amanhã, provavelmente, deve estar limpo, se o pessoal não foi ontem, eu não posso confirmar, mas acredito que está para amanhã mesmo. Pronto, bairro América, que o último ouvinte aí como aí colocou, que alguém fez uma reforma e deixou o entulho e está praticamente tomando a pista da Washington Luiz, no bairro América. Então, isso daí não pode, a Emurb poderia notificar inclusive o proprietário, mas a Insurb vai passar no local, vai mandar a equipe técnica e vai notificar o proprietário se foi feita a reforma e colocou o material lá de fora. Porque existem até pontos que você possa levar, entendeu? Se o material for pequenas reformas. Realmente, infelizmente, ainda estamos fazendo isso. Bom, foi citado Estrela do Mar, foi citada a questão de poda, de árvores. O pessoal perguntou quem faz a auditagem desse contrato, BTS, né? Alguém questionou isso. A BTS, né? Quem é que está auditando, porque está fazendo... Na opinião do André, a BTS estaria fazendo podas para gerar fatura. O Eduardo está dizendo aqui que a Praça do INCRA, ali como é o nome daquela avenida, meu Deus, da Praça do INCRA? Coelho Campos. Da Coelho Campos está precisando também de atuação aí da Insurb com relação a matos. E tem mais uma ouvinte, acho que esse último áudio de 18, que é da Carla Rojão. Vê aí, meu caro Wendel Lessa. Bom dia, meu amigo Narciso Machado. Quem está falando aqui é Carla Rojão, do bairro José Conrado de Araújo. Aproveitar a oportunidade que o representante da Insurb está ao vivo, pedir para ele dar mais uma atenção também lá no conjunto Dom Pedro I, no bairro José Conrado de Araújo, DR, Veneza. Essa parte aí da limpeza aí dos matos aí nas calçadas, em frente ao Colégio Camélio Costa. Pedir mais uma atenção aí a eles. Porque que eu lembre que eles foram lá durante esses 100 dias de gestão, foi apenas um dia, certo? Os próprios moradores é que estão cortando seu matinho nas calçadas, certo? Eu recebi muita reclamação, pessoal me pedindo para que eu falasse com o presidente da Insurb, com o Hugo, mas já que está o representante aí falando em relação à limpeza dos canteiros, quero pedir essa atenção aí, meu amigo. Viu? Obrigada e um bom dia a todos. Muito bem, Magna Santana, vamos à resposta dele com relação a essas solicitações. E o Franklin dos Pastéis pede aqui que tenha uma atenção maior com relação às praias aqui do nosso litoral, porque me parece que nós estamos tendo algum refúgio de vegetação nesse período, Magna, e a areia da praia está ficando suja, cheia dessa vegetação. Então ele está querendo saber como é que está também a programação. Para você, antes de você encerrar, eu tenho 2 recadinhos aqui para os nossos ouvintes. Ainda dá tempo de realizar o sonho de morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas fixas de R$ 599. Isso mesmo que você ouviu, parcelas fixas de R$ 599. Meliá Residência, venha viver momentos inesquecíveis com sua família, morando em um resort à beira-mar. Pois é, rapaz, entre em contato agora mesmo e conheça as condições imperdíveis. 99884-4140. 99884-4140. Esse é mais um empreendimento com a marca da Move Construtora. Move Construtora, seu sonho é o que nos move. E atenção para esse alerta, hein? Não deixe o mosquito da dengue se reproduzir. Limpe as calhas, tampe os reservatórios, amarre bem os sacos de lixo. A dengue não espera. O combate é agora. E em caso de febre persistente, dor ou manchas vermelhas, corra e vá até uma unidade de saúde. O governo de Sergipe está presente, está com a gente. Finalizando, Magna, 7h10. O tempo urge, a Sapucaí ainda é grande, Magna. Imagino, né? Mas veja aí o que é que você deixou. Então, resumindo aqui, Estrela do Mar, a poda de árvore, eu quero que você seja bem sucinto, mas aí Zé Conrado de Araújo e todos os outros, ou seja, a cidade inteira. Né? O que é que você disse pra gente aí concluir? E a parte da orla, que também o ouvinte falou no final, e aquilo que eu te contei aqui, que chegou cedo pra gente, que em relação à orla de Atalaia, o pessoal também estava falando da sujeira, a falta de lixeirinhas também no local. Vamos resumindo aí para a gente concluir, a gente volta em uma outra oportunidade também para confirmar se está tudo certo, se está tudo limpo. Certo. Veja, a questão do Estrela do Mar é na Atalaia.
E aí, como eu falei no começo da entrevista, amanhã vai estar limpo. Amanhã todas as equipes que vão trabalhar no Santos Dumont vão estar amanhã na Atalaia. Então também é para terminar o bairro Atalaia tudo amanhã. A gente já iniciou em algumas ruas, na verdade, e amanhã seria para terminar. Por isso que eu falei que amanhã pode iniciar também a Coroa do Meio, amanhã é sábado, porque a Atalaia já foi iniciado. Sobre o José Conrado de Araújo, nós tivemos no Veneza no dia realmente e fizemos todo o bairro Veneza. Todos. Podação, praças, ruas, e foi num dia de sábado. A equipe fez um mutirão desse, deu uma resposta e ficou faltando o Dom Pedro e outras ruas, que já está na programação para a gente poder pegar o bairro por completo agora. A gente fez, na verdade, conjunto. Assim como a gente fez o conjunto Brisa Mar, ainda não fez todo o aeroporto, mas também já está na programação. Sobre as lixeiras da Orla, a Insub disponibiliza mais de 100 lixeiras na Orla da Atalaia. E foram colocadas mais algumas agora por conta da Vila da Páscoa. Acontece que o pessoal, infelizmente, os vândalos vão lá e quebram. A gente bota a lixeira num dia, no outro dia está quebrado, entendeu? Ou arrancaram, levaram, roubaram. E isso acontece bastante. Mas a gente vai dar uma olhada de novo, passar por todo o percurso, ver como é que está o estado. E se tiver precisando, a gente coloca lixeiras de novo, não tem problema. A poda da árvore, esse contrato com a empresa BTS, o pessoal está exagerando na poda das árvores. O setor técnico está acompanhando, ele falou que não tem fiscalização, mas existe fiscalização, tem gerência, tem coordenador, tem fiscais de campo que acompanham os serviços. Eles estão acompanhando, a Secretaria do Meio Ambiente também está acompanhando a podação e a BTS ela não recebe por árvore podada, nem por tonelada, ela recebe por hora-dia. Então, quanto mais ela pelar uma árvore, como o rapaz disse, a BTS não está recebendo a mais por isso, entendeu? Vai ter uma fiscalização. Eu vou conversar com o pessoal, com o setor responsável, para ter uma fiscalização maior em relação a essas árvores que eles estão falando que está passando sem necessidade, porque eu sei que tem muita árvore que tem necessidade em Aracaju, mas a gente está acompanhando e sair de perto. Perfeito, então. Quero te agradecer, Lauro. A gente volta aqui, como você deu mais ou menos um prazo aí de 30 dias. Nossos ouvintes, nós também que estamos circulando nas ruas da cidade, a gente vai ficar de olho, né? E a gente volta aí para fazer uma espécie de prestação de contas e você diz assim, olha, 30 dias, limpamos tudo e agora é só a manutenção. E claro que a população também dê a sua contribuição para ajudar a cidade a ficar limpa e a gente vai ter esse título, né, da cidade mais limpa do Brasil. Obrigada, Laura, um bom dia para você, tá? Boa sorte no seu trabalho, na sua função, que não é fácil. Com você, Narciso, te volto já já.